o canal, o programa DRM, o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, o meu nome é Denilson, administrador desse canal. Há 3 anos já aí, praticamente 3 anos, vamos fazer agora no mês de julho, 3 anos de existência aqui dentro do YouTube. E mesmo assim ainda não falamos nada e não conseguimos nada. Hoje vamos falar sobre a relação entre fé e a sua glândula pineal e sua glândula timo, diferente do sistema religioso. É lógico. Nós vamos pegar passagens bíblicas para te mostrar um outro ponto de vista que você ainda não tinha observado. Você não tinha observado. Mas nós vamos explicar o que é fé. Você tem fé, não tem? Como é que você adquire fé? As pessoas são incrédulas. Como é que as pessoas creem? Como é que elas passam a acreditar? E hoje à noite, às 19h15, nós vamos tratar mais uma vez desse assunto chamado fé. Porque nesses momentos finais, nesse momento que está se cumprindo a profecia, as pessoas estão desacreditando. Inclusive existe uma profecia, falaram que muitos se apostatariam da fé. E nós queremos mostrar para todos vocês que existe um antídoto para o medo, existe um antídoto para a incerteza, para a dúvida. E nós vamos passar o remédio exato para você aqui nesse canal. Fique conosco e você, junto comigo, nós vamos aprender diferente a interpretar as escrituras sagradas. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui, essa Bíblia é a Bíblia de Yarro, mas temos a Bíblia também Imaculadas Escrituras e temos também a Bíblia Dalit, além dos livros apócrifos, tá? A Bíblia Dalit está aqui, ó. Bíblia Dalit, essa Bíblia aqui foi escrita por um rabino messiânico. Por que essa palavra rabino messiânico? Porque era um professor de faculdade que acredita que o Messias já esteve aqui e que o Messias se chama Yahushua. Denilson, por que é que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas chamam o nome do Salvador de Jesus? Porque na tradução deles, o nome Jesus quer dizer Josué. Agora, olha que loucura, o que é isso? Josué, na tradução, na transliteração, significa Yahushua, você sabia? E não Jesus. Então eles pegaram a tradução de Josué e colocaram a tradução como se fosse do nome de Jesus. Ou Yeshua. O Shua, gente. Shua quer dizer salvação em hebraico. Agora, o prefixo Ie é que dá a conotação de nome que não procede do Criador. O que procede do Criador não é o prefixo YI, é o YA, é IA. Então, se você falar assim, ó, Yahshua, não está errado, não. A Yahshua, porque é Yahoo, Shua é salvação. E que você entenda bem direitinho que a gente está pronunciando o nome de Yahushua, né? Porque o próprio Yahushua disse, eu e o Pai somos um, correto? E há uma grande dúvida na cabeça das pessoas. Algumas pessoas já me perguntaram, Denilson, se a gente só tem que adorar Yahoo, por que a gente tem que adorar Yahushua? Então há uma briga danada aí, porque Yahushua é o próprio Yahoo. Não existe 2 deuses. É o Yahoo se manifestando como um homem aqui na Terra. E ele se manifestou 2 vezes como homem. Um como espírito, através de Melquisedeque, e o outro como alma, através de Yahushua. Tá vendo esse nome aqui, ó? Essa Bíblia é a Bíblia hebraica. Ó, é uma Bíblia hebraica. E assim, olha só, gente. Esse nome não deveria ser modificado. Já que a Igreja Católica Apostólica Romana, o sistema romano, traduziu, né, a Escritura, ele não deveria traduzir os nomes são próprios. Então ele não deveria pegar aqui a Bíblia, que você conhece aqui, ó, que é apócrifa. A Bíblia é apócrifa, eu afirmo para vocês. Todas essas Bíblias aqui são apócrifas.
Só que essa aqui é um apócrifo oficial. E os livros que a gente lê aqui são esses livros aqui, ó, que também é o apócrifo da Bíblia, é o não oficial. Foram retirados do canon da Bíblia pela Igreja Católica Apostólica Romana através dos concílios. Concílio de Trento, Concílio de Nicéia. Você tem que pesquisar. E olha, tem coisas pra caramba que eles colocaram nesses concílios que eles retiraram da Escritura. Tá vendo aqui? Esse é o volume 1. Tem volume 2, volume 3 e tem um montão de apócrifo aí, gente, que não está aqui dentro. Um montão deles. Então, os nomes próprios foram tirados aqui de dentro, meu amigo evangélico, meu amigo católico. Os nomes verdadeiros que estão lá nos manuscritos, aqueles que eles entraram em Israel e pegaram, o que eles fizeram? Eles patentearam o que eles traduziram do hebraico, arcaico, antigo. Chamaram 70 anciões porque os romanos eles não falavam a língua dos hebreus. E é importante você entender e eu entender que, assim, quando você lê a Bíblia, quando você vê lá Pilatos entrevistando o Messias, ou o Messias que nós chamamos de Yahushua, que você conhece erroneamente como Jesus, dá a entender que quando eles estão conversando, ele perguntando para Yahushua, eles estavam falando a mesma língua, não estavam, tinha um intérprete ali. E naquele tempo tinham poucos intérpretes das palavras, pouquíssimos. E o intérprete, ele falava, ele teria que falar pelo menos 2 idiomas, né? Que era a língua dos romanos e a língua dos hebreus, a língua do povo de Israel. Então você veja como é que essa ideia foi construída na cabeça dos evangélicos. Criaram o perfeito mundo de Bob. E para a fé, né, já falei do nome de Yahushua aqui, agora para a fé que a pessoa tem pessoas que dizem que a fé e a ciência não se misturam, que a fé, ela não tem como explicar a fé, e a ciência já explica tudo. Então aqueles caras aqui que acreditam na ciência e não acreditam na fé, aí nós vamos falar o termo técnico para você ter um ponto de partida. Ontem nós falamos o dia todo, falamos sobre a glândula pineal e a glândula timo. É bem verdade que esse assunto, para muitas pessoas que estão saindo do sistema religioso agora, é um pouco polêmico, porque elas ficam pensando que a religião é que, tipo assim, quem fala de glândula timo são os esotéricos, são os espíritas. E se você vê, a glândula timo, ela é um membro do nosso corpo. A glândula timo, perdão, ela é um membro do nosso corpo, perdão, a timo é aqui, ó, a timo é aqui, é uma glândula. E a glândula pineal é aqui na nossa cabeça. Então nós temos esse órgão no corpo, não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que nós temos dentro do corpo. Talvez você agora vai me dar razão no que eu vou falar para você. Então as pessoas que vão para a igreja, elas inconscientemente, porque você tem que explicar para a pessoa inconscientemente, o que um pastor está dizendo lá no púlpito, ou o que um pai de santo está fazendo numa sessão mediúnica, ou o que um guru está falando lá, o que alguém está pregando dentro de religião, inconscientemente, ele está falando do manual de utilizar a sua glândula pineal e a sua glândula timo. Essas duas glândulas, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Quando Adão perdeu a divindade dele, isso entrou para a gente, ficou no local, alojado no local, que nós guardamos dentro da gente, que é nosso cérebro, a nossa cabeça. Por isso que o pai manda você guarda a coroa, guarda a cabeça. E aí, como é que você exerce a fé conhecendo-se você? Bom, quando você tem fé, você tem que se conhecer. Bom, eu me conheci, eu sei quem eu sou. Não tem pessoas que dizem assim, pô, eu me conheço, cara, eu não vou lá que eu vou discutir. Porque ela sabe que um pouquinho de discussão ela vai perder a razão. Quando você conhece
o que você, a arma que você tem dentro de você, você vai entender que você vai dominar tudo, absolutamente tudo. Vamos ler? Paulo escreveu aos Hebreus. Paulo, Shaul, escreveu aos Hebreus. Como assim, Denilson? Paulo escreveu aos Hebreus. Paulo, ele era um benjamita, era da tribo de Benjamim. Gente, era dois tipos de etnia dentro do mesmo país. Os benjamitas e os Yahudim, ou os judeus. Ambos faziam parte de 12 filhos de Jacó. Eu já expliquei isso para você. Jacó teve 14 filhos. Um que morreu, né? Deu lugar a 2 filhos. José morreu e entrou 2 filhos que nasceram no Egito. Foi Benjamim e Manassés. Esses 2 nasceram no Egito. Então, e tinha Diná, que era a única irmã das filhas de Jacó. Então as 12 tribos, elas tinham que se alojar em Arushurum, ou Jerusalém. Só que as 10 se perderam. As 10 se perderam pela América, em busca da terra prometida de Moshe. E 2 permaneceram em Arushurum, no meio do coração da África. Essas 2 tribos foram invadidas pelo povo romano. Eles entraram nessas tribos. Alô, pessoal da igreja, preste atenção nisso. Eles entraram nessa tribo, nesse local, onde era o local, tipo um acampamento para eles, que era Arushurum. Arushurum, ela foi criada só para guardar os restos mortais de Adão, o nosso pai. Agora você está começando a entender? E lá, no Monte Caveira, lá no Gólgota, lá os restos mortais de Adão foi jogado para o centro da terra. E lá no mesmo Gólgota, o sangue do Cordeiro, o sangue do Messias caiu sobre a cabeça de Adão, perdoando Adão. E mostrando para a posteridade de Adão, eu e você, que existe um meio de você conseguir a salvação para a sua alma, que está aprisionada. É isso que eu estou te falando para você. A sua alma está aprisionada nesse corpo aí que você está aí agora. Esse corpo que você está com a alma aprisionada. E você está passando por um grande teste aqui nessa terra. E qual é o teste? É simples. Reconhecer o Pai, reconhecer Yahweh e reconhecer o sacrifício do madeiro de Yahushua. Não é de Jesus, não. E para isso, você só tem que ativar um mecanismo dentro de você. Se chama fé. Você já ouviu falar de fé? E nós vamos falar como você faz isso. Como é que você procede para ligar esse dispositivo. Esse dispositivo pode te dar cura para a sua doença. Esse dispositivo, ele pode fazer você acalmar uma tempestade. Ele pode fazer chover. Rolou um vídeo na internet, não sei se vocês viram, um caminhoneiro. Gente, foi sensacional isso, todo mundo viu. O caminhão dele estava pegando fogo. Se vocês viram esse vídeo, eu queria ter esse vídeo para postar ele aqui agora para vocês. O caminhão dele estava pegando fogo. Ele, desesperado, ele começou a orar. Ele começou a orar, gente, orar, pedindo ao Pai que jogasse uma água para acabar com aquele fogo. Gente, choveu na hora, só naquele caminhão. Porque ele pediu com tanta fé, com tanta devoção. Ele ativou a glândula timo dele, ele ativou a glândula pineal e fez a conexão direta com o Pai. E aí o milagre aconteceu. Então, quando você souber usar esse mecanismo, que as igrejas não conseguem explicar, você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que crer. Mas como assim? A pessoa explica para mim os modos operantes. Glândula pineal, uma glândula que está aqui na cabeça, e ela funciona tipo assim, ela funciona de acordo com a claridade. Quando o dia vai indo embora, ela é ativada. Para que ela é ativada? Para levar você para o sono. Você morre todos os dias. Eu morro todos os dias quando você vai dormir. E lá ela segrega uma substância chamada melatonina. Já foi comprovado cientificamente na Inglaterra que quando a pessoa ora, quando ela entra em estado de meditação, oração, prece, reza, quando ela entra nesse estado, ela ativa o mecanismo da glândula pineal
e da glândula timo e sai substância do corpo. Porque o nosso corpo tem um link direto com a alma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Olha só. Alô, seu Geraldo, um abraço para você. Seu Geraldo, é importante, você me pediu assim, fala mais sobre os apócrifos. Mas você tem que se conhecer, seu Geraldo. Se você não se conhecer, não adianta nada eu falar de apócrifo aqui. Vamos falar do livro de aos Efésios, perdão, aos Hebreus, capítulo 11. Vamos falar logo do início, vou ler essa história toda para você entender a mensagem. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pelo Todo-Poderoso, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então a ciência não consegue explicar a criação do mundo. Isso é fato. Agora você, pela fé, o que é fé, Denilson? Fé é a certeza, é a convicção de fatos que você não vê, mas que você sabe que aquilo vai acontecer. Você tem dentro do teu coração que aquilo vai acontecer. Isso chama-se fé. É você acreditar no impossível. Isso chama fé. E essa fé é quando você diz para o seu timo. Lembra que eu falei ontem que você massageia o seu timo e você começa a dizer assim, eu sou forte. Eu quero trazer para mim, para minha vida, a força, a certeza de que eu vou vencer. Então, esse mecanismo está dentro de você, está dentro de mim. Então, pela fé, entendemos que o mundo foram criados pela palavra do Todo-Poderoso, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu... Está falando que é Abel, tá, pessoal? Mas aí é o nome hebraico dele, Evel. Ofereceu ao Altíssimo mais excelente sacrifício do que Caim. Então, Abel e Caim. A diferença de Abel e de Caim foi que Abel ofereceu um sacrifício com todo o seu coração, com toda a sua devoção. Já Caim não. Já Caim deixou qualquer uma coisa lá e, meu irmão, é isso aí mesmo. Pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando ao Altíssimo testemunho das suas oferendas. E por meio dela, depois de morto, que ainda fala. A história dele não se calou do primeiro homicídio na face da terra por causa de uma inveja, por causa de uma revolta. Pela fé, aí está falando de Enoque. A Bíblia do João Ferreira de Almeida fala de Enoque. Por que eles tiraram o livro de Enoque do canão da Bíblia? Não há explicação. Então, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque o Altíssimo o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho que agradara ao Altíssimo. Então, você tem que agradar ao Altíssimo pela sua fé. É assim que a gente agrada ao Pai. Quando você crê nele, quando você não desanima, quando você não fica incrédulo, quando você acredita na profecia, quando você confia naquilo que Yahushua falou. Eu confio naquilo que Yahushua falou, eu vivo o que Yahushua falou. Ora, sem fé, olha aí, 6, ó, olha aqui, ó, é essa palavra que eu queria falar para vocês, ó. Sem fé, é impossível. Você sabe o que é impossível? É impossível agradar ao Altíssimo. Se você não tiver fé, meu irmão, se você está aí com Yahushua e você não tem fé, não adianta. Se você não tiver um contato com ele, se você não tiver uma experiência, você tem que ter uma experiência, cara. O que vai te dar certeza é a experiência. Por exemplo, você está acostumado a ir para um determinado local, viajar para por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu estou acostumado a viajar para a região dos lagos, para Cabo Frio, Saquarema. Eu tô sempre acostumado, então eu sei o caminho que eu vou chegar lá, qual a estrada que eu pego, se eu posso passar pela ponte Rio-Niterói, se eu posso ir lá por Caxias, lá pela Serra. Então existem dois caminhos, mas se você conhece o caminho, então você vai confortável, você vai seguro, porque você vai chegar ao seu objetivo. A mesma coisa é a fé. A fé é um GPS que você tem dentro de você. E fé não é qualquer um. E fé não é igual para todas as pessoas, não. Por exemplo, a minha fé não é igual à sua fé. Tem gente que tem muito mais fé do que eu. Tem gente que tem muito mais fé do que eu. Fé é uma coisa
pessoal, não é uma coisa... Se, por exemplo, eu estou falando aqui agora, tem gente que começou a ver o vídeo, aí, esse cara falando negócio de igreja, negócio de religião, e olha que eu não toquei em nada de igreja aqui. Eu estou falando da glândula pineal e da glândula timo, e falando a relação da glândula pineal e timo com aquilo que nós chamamos de fé, a certeza de que vamos alcançar. O que muitos mentalistas falam assim de poder positivo. O poder positivo. Então, isso tem que ser trabalhado na sua cabeça. Como? De que maneira? Sem fé é impossível. É impossível, gente. É o único mecanismo que faz você acreditar na promessa, é a fé. É você acreditar. Você está vendo que vai acontecer um grande terremoto? Você está vendo que vai acontecer? Não, você não acredita, né? Você não acredita que vai haver um grande terremoto, né? Os cientistas estão falando. Eles estão dando a pala deles porque eles não têm certeza. Eles não têm certeza disso. Agora nós falamos que temos certeza porque está escrito na Escritura e isso vai acontecer. Assim como 1 mais 1 é 2, com certeza esse grande terremoto descrito no livro de Apocalipse capítulo 6 vai acontecer. Para você que não, você que está me vendo aí agora, vê lá, Apocalipse 6:12. Lê, você que é evangélico, você que é católico, espírita, budista, pega a sua Bíblia, que não tem nada a ver com religião, pega a sua Bíblia, está escrito aqui, ó, no Manual da Fé, está escrito aqui, ó, no capítulo 6 do livro de Apocalipse, olha aqui, ó. Olha o que vai acontecer, presta atenção. Vocês não veem falar que o dinheiro vai mudar, vai virar digital? Vocês não ouvem as notícias que vai acontecer? Né? Vocês não estão ouvindo aí as notícias? E não acontece? Olha o que a Bíblia está falando, que mesmo sendo adulterada, mas olha o que ela falou aqui, ó, capítulo 6. Pega aí no capítulo 6. Você quer que eu mostre para vocês no capítulo 6? Deixa eu ler isso tudo aqui e eu vou mostrar para vocês ao vivo. Eu vou ler aqui e vou ler aqui na Bíblia para vocês. Ó, tá escrito assim, ó. Ó, e eu ouvi, ó, e rompeu o sexto selo. E rompeu o sexto selo. E sobreveio um grande terremoto. Eu vou te mostrar. Você não tem fé que isso vai acontecer, né? Você não acredita nisso que vai acontecer, não é isso? Você não acredita. Deixa eu mostrar para você. Vou mostrar aí na Bíblia aí. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Eu vou mostrar para você. Então, pela fé, sem fé, gente, sem fé, se você não tem fé, é impossível você agradar a Yahweh. É impossível. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar. É o único mecanismo que ativa a sua pineal e a sua timo é a fé. E o que é fé? É a certeza. Eu posso dimensionar a sua confiança? Eu não posso. Agora, tem os mecanismos para você começar a acreditar. Alguém deu testemunho pela Bíblia, pelas Escrituras, que Deus existe, que Yahweh existe. E se você... E dentro do teu coração você tem uma chama. Todo brasileiro tem uma chama de que crê que existe um... Se você é mais cético possível, cientista, você crê que existe um ser que criou tudo isso. O poderoso, o inominável, a energia maior do universo. É Ele que está regendo, Ele rege esse mundo. Ele é maravilhoso, cara. Eu não tenho palavra para descrever o tamanho do nosso Pai. E se você tem o mesmo sentimento que eu, fé é um sentimento, cara. Assim como você tem um sentimento de amor, um sentimento de tristeza, de alegria, fé está ligada ao seu sentimento. É quando você tem a certeza, por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou abrir a porta e vou encontrar a minha geladeira lá, porque eu sei que a minha geladeira está lá. Então você tem que criar. Então esses homens que eu li aí, do Caim, do Caim matando Abel, do Enoque, do Elias, do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Moisés, todos esses homens, Davi, Salomão, todos esses homens que foram no passado, e eles foram o que foram, porque eles exercitaram a fé. Fora os outros que vocês não conhecem. O Denilson também está aí. Ó. Denilson está escrevendo a história agora.
O Denilson está escrevendo a história agora. Sem fé é impossível agradar ao Altíssimo, porque é necessário, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima do Altíssimo creia que ele existe e que é galardoador. Ele é galardoador. O que é galardoador? Ele dá galardão. Galardão é recompensa dos que os buscam. Então, se você buscar ele, você vai receber um prêmio. E qual é o teu prêmio? A salvação. Ó, tá bem no 7 aí, ó. Noé, ou Noach, que é o nome dele verdadeiro, divinamente ele foi avisado das coisas que ainda não se viu. Então ia haver um dilúvio. Ninguém estava acreditando que havia um dilúvio. Estava tudo seco, não chovia na terra. Não chovia na terra. Sabia que não chovia na terra? Você sabia que no tempo do Noé não chovia na terra? Não chovia na terra. Noé passou 500 anos pregando. Ele teve uma visão. Ele foi avisado, olha, vai ter um dilúvio aí, cara. Vai ter um dilúvio, abre os teus olhos porque vai encher toda a terra vai se inundar, vai acabar tudo em água. E ele avisando, ele fazendo a arquinha dele lá e avisando, nós estamos avisando a vocês. Vai haver um grande terremoto. Denilson, onde está escrito que vai haver um grande terremoto? Eu vou te mostrar onde está escrito que vai haver um grande terremoto. Preste atenção, eu vou te mostrar agora onde está escrito que vai haver um grande terremoto na terra. Então você tem que ter fé, você tem que ter fé naquilo que nós vamos falar, mostrar para você. Olha só, eu vou mostrar para você agora Bíblia King James. Bíblia King James. Vou mostrar para você. Eu vou direto pegar a Bíblia. Essa Bíblia aí é uma Bíblia também que todos confiam nela, né? É a Bíblia King James. Essa Bíblia também, essa aqui é a Bíblia do Almeida. E essa família King James também traduziu a escritura do inglês para o português. Olha aí, ó. Pega a sua Bíblia aí, gente. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. O último livro da Bíblia, Apocalipse, ó. Estou ao vivo com você, mostrando para vocês ao vivo, ó. Você que não tem fé, você que não acredita, ó. Mas tá aí, ó. A mídia tá falando, toda hora a mídia tá falando. E você não quer acreditar, não é isso? Não é isso? Ó, Apocalipse, vou voltar aqui de novo, gente, ó. Apocalipse, cliquei. Capítulo 6, cliquei. Versículo 12. Vamos lá pro versículo 12, ó. Já foram abertos vários selos, hein? Nós estamos entre o quinto e o sexto selo. O sexto selo, olha aí, o sexto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Você conhece a história de Noé, não conhece? Não choveu? Na sua crença, e já foi comprovado que houve um grande dilúvio, agora eles querem desmistificar, falar que não houve dilúvio sim. Olha o que está esperando. Olha, esses terremotos estão tudo sendo produzidos aí, não é pelo Yahoo não, tá, gente? E a Ruth já falou isso, que haveria um falso apocalipse, porque é o apocalipse do pai. Quando vier o terremoto do pai, por que os ricos estão comprando bunkers? Por que eles estão se alojando nas cavernas, nas montanhas? Por que existe muitas cidades subterrâneas, gente? É só vocês parar para pesquisar quantas cidades são subterrâneas. Todas as grandes cidades têm cidade subterrânea. A China tem, Estados Unidos tem, a Alemanha tem. Todas elas têm cidade subterrânea. Por quê? Porque, escuta isso, escuta. E vi, quando ele abriu o sexto selo, então aconteceu um enorme, não está falando num terremoto, está falando de, olha o detalhe ali, enorme terremoto. E tudo isso está relacionado com a glândula pineal e a glândula timo, e a fé, e a certeza nas coisas que vai acontecer. Essa é uma das coisas que vai acontecer. Essa é uma das coisas, e só vai ser salvo, escuta, só vai ser salvo a quem o Pai escolher e a quem mover as mãos de Arro. E como é que move as mãos de Arro? Eu acabei de ler. Sem fé é impossível. Se você não é ter fé para no momento que está acontecendo gritar, oh, meu Deus, não é isso não é isso. Nisso nessa hora todo mundo na hora que vai morrer chama por Deus. Não é isso não. É você exercitá-la.
A fé é um exercício. O que é o exercício? É o timo. Você tem que exercitar ele. Você tem que exercitar a sua glândula pineal. Você tem que trabalhar ela. Porque quanto mais você trabalha... O que é trabalhar? É invocar ele. É ter experiência dele agindo na sua vida. Eu tenho experiência dele agindo na minha vida. Por isso que os senhores veem eu falando com tanta veemência, com tanta certeza. Então, quando ele abriu o sexto selo, aconteceu de um enorme terremoto. O sol se escureceu como coberto de uma roupa de luto. E a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como o figo verde derrubado da figueira por um terrível vendaval. E assim, o céu foi recolhido como um pergaminho, como se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas dos lugares. Todas as montanhas e ilhas, todas as montanhas e ilhas, todas da terra, todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu local. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes generais, os ricos, poderosos, todos, enfim, escravos, livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as montanhas das rochas. Então nós estamos expostos. Eles correram para as cavernas, eles correram para as montanhas, correram para os túneis subterrâneos, eles correram para baixo, porque não existe proteção contra terremoto, gente. Estamos anunciando que o Messias está voltando, mas para ele voltar a terra vai ser sacudida, o universo vai ser sacudido. Ele vai criar um ambiente para ele colocar os pés aqui na terra que se chama Sião. Você não tem fé, né? Somos loucos, não somos? A diferença nossa é essa aí. Ok? Então, hoje às 19 horas, porque o barulho do cachorro aqui, gente, é terrível. Hoje às 19 horas, espero não ter essa barulhada para atrapalhar. Hoje às 19 horas, estaremos fazendo a nossa live ao vivo, 19 horas e 15 minutos. Vamos falar de novo sobre fé. Vamos falar sobre fé. Vamos explorar esse mundo, porque é só aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que sabem a explicação científica e tem a crença de que você pode ser salvo. Estamos nos momentos finais desse planeta. Acredite você ou não. E você não vai ficar vivo para contar a história. Pode ter certeza que eu estou te falando. Ninguém vai ficar vivo para contar a história. O Pai vai transformar essa terra. Ele vai transformar para as novas criaturas que Ele vai fazer. Ele vai recriar. Ele vai fazer a recriação. E nenhum ser humano vai ficar vivo para contar a história. Todos os seres humanos vão ter que ser transformados. Todos passarão por uma reciclagem. Você, eu, todos nós. Essa carne, a sua carne, ela vai ter que sair desse plano. Ele vai recriar novamente. Assim como ele criou o homem, fez o homem do barro, ele vai fazer de novo. Só que agora com um corpo diferente. Da mesma maneira que ele fez o Adão. Só que ele vai abranger, não vai ser um paraíso. Vai ser toda uma terra que ele vai ser criada. E vai acabar de vez com o sofrimento da humanidade. Acredito nisso? DRM Rodrigues, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, informe as pessoas. Eu vou aproveitar esse momento final aqui desse vídeo para te pedir uma ajuda. Vou pedir uma ajuda a você. Você que pode ajudar, você que pode usar o seu donativo, se você tem condições financeiras de ajudar o canal, o Denilson, do grupo DRM, nos procure, nos ajude. Nós precisamos da sua ajuda. Nós não vivemos de fé. Eu não vivo de pregar a palavra para angariar fundos para ficar rico. Mas nós precisamos pagar a internet, comprar comida, e eu preciso da sua ajuda. Se você pode me ajudar, seja com qualquer quantia, você, por gentileza, você nos procure e você nos ajude. Se você tem condição, nos ajude. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like e que a Yahushua nos abençoe. Forte abraço para vocês, gente. Bom dia.